Bom, Agostinho, meus amigos da Rádio Bandeirantes, normalmente eu não respondo a matérias publicadas com meu nome como título para vender clique ou então para vender jornal, revista. Eu não respondo. Simplesmente não respondo porque não respondo. Mas há algumas reportagens que realmente eu tenho que responder, tá? Hoje, por exemplo, a doutora Ilana Casoy, que aliás eu estou respondendo também porque ela é sobrinha de uma pessoa que eu amo de paixão, amo do fundo do meu coração, como jornalista, como companheiro, como amigo. Aliás, acho que até falei com você sobre ele, o Boris Casoy. Falei com você sobre ele ontem. Ela é sobrinha dele, ela é uma psiquiatra forense, ela escreve livros sobre crime. E sempre que a doutora Ilana foi convidada a participar do meu programa, ela fez isso com o maior carinho e respeito, inclusive para divulgar os livros dela. Então, quando ela diz isso, ela diz no contexto da entrevista, mas o cara que faz o título vai e bota na capa para render clique. A gente vive numa sociedade que banalizou muito a violência e é muito punitiva, diz a doutora Ilana, totalmente da Atena, dizendo que a sociedade é totalmente da Atena. Doutora Ilana, eu estou respondendo a senhora primeiro por respeito ao Boris e à senhora, né? Mas eu queria dizer que essa sociedade que nós vivemos, primeiro, não pode ser definida com o meu nome. Ninguém lhe deu o direito de definir a sociedade com o meu nome. Me parece muito simplista essa sua análise de uma pessoa tão capaz em participar até de elucidação de casos criminosos. Não. Essa sociedade não é da forma com que a senhora falou. Não é nem pelo meu nome, tá? Mas não é da forma que a senhora coloca quando diz que a gente banalizou o crime. Bom, eu não banalizei crime coisa alguma. Quem banaliza a vida é bandido que mata todo dia pelo simples fato de matar, que comete crimes não só para tirar o bem do outro, mas para tirar a vida do outro principalmente. A senhora é psiquiatra, é formada em analisar mentes humanas. Se a senhora assistisse mais o meu programa, eu sempre digo que o crime no Brasil está além do crime. O crime está pela maldade acima de alguém tentar tirar o bem que você tem. Os marginais estão cada vez mais ousados no crime de varejo, esses piratas de asfalto, de rua, matam mulheres, matam crianças, matam quem tem que matar. Né? Essa é a realidade. E apontando essa falta de humanidade desses marginais, a gente tenta, pelo menos, mostrar que nós vivemos numa sociedade insegura. Porque há quem saia na rua achando que está na Suíça. E não está na Suíça. Está num país injusto e que vitimiza quem é morto, esquartejado, violentado, estuprado. Então, doutora Ilana, a sociedade brasileira, do meu ponto de vista, não é tão punitiva quanto a senhora diz que é e atribui isso ao meu nome. Não, ela é muito menos punitiva do que eu queria que fosse, né? Como também queria que houvesse justiça social, menos pobres e mais renda distribuída, hospital para todo mundo, escola para todo mundo. É que a senhora parece ter não assistido mais os meus programas. Tá? Há muito tempo o Brasil, gente, deixou de ser um programa só policial e é um programa social, que demonstra não só o crime que acontece todo dia, e são crimes horrendos, de bandidos cada vez mais desalmados, e que se fortalecem com esse tipo de comentário que a senhora faz, desde o criminoso que mata na rua, até a glamorização que a senhora faz do grande bandido, do crime organizado. O crime só se fortalece com isso. O Brasil, ele não é tão punitivo quanto a senhora diz. Esse aqui é o país da impunidade.
Pelo contrário, quando se tenta punir alguém, você prende o promotor, você desmoraliza o juiz, você tenta acabar com a autoridade policial, você diz que é abuso de autoridade prender bandidos que matam simplesmente por matar, esquartejam, violentam, inclusive crianças de 3 meses de idade e daí por diante. Eu não posso concordar com isso. E pelo contrário, o nosso direito é baseado no direito alemão, que quase não prevê pena. Num país completamente injusto para com as vítimas, que ou morrem de crimes absurdos ou de crimes cometidos por políticos canalhas que roubam o dinheiro do povo, né? E que por isso nós vivemos numa sociedade injusta, lamentável, que elege alguns ladrões para a sua política e que são responsáveis pela fome do povo. Então, doutor Ilana, a sociedade brasileira, se dependesse de ser qualificada como sociedade do Datena, teria um código penal muito mais punitivo do que esse que aí está, com muito mais penas do que esse que aí está. Porque não pode o goleiro Bruno matar, sequestrar antes de matar, bater, torturar uma senhora que foi mãe do filho dele, sumir com essa senhora e está na rua de novo, com as benesses que a lei lhe dá. Não pode a Suzane Richthofen, que a senhora já escreveu livros sobre ela, ser glamourizada em séries ou coisa parecida, depois de mandar 2 caras um pouco mais legais do que ela matarem a pauladas o pai e a mãe, porque ela é pior do que os 2. Ela é uma criminosa tão vil, mandou o pai e a mãe para o céu na base da porretada de 2 canalhas um pouco melhores do que ela, tá? E acabou com a vida do próprio irmão por causa disso. Não pode essa sociedade dar benesses a quem mata aquela garotinha, como os Nardoni. Não pode essa sociedade soltar o Gedel, que rouba 51 milhões, que a gente sabe, deve ter roubado muito mais, o Cunha e daí por diante. Não pode essa sociedade ficar indo e voltando com prisão em segunda instância para simplesmente tentar liberar o Lula para concorrer a eleições de novo. Porque por isso, com a liberdade tirada em segunda instância, que às vezes pelo crime cometido é tão grave que é tirada já em primeira instância em países de primeiro mundo. Então a nossa sociedade é muito menos punitiva do que eu acho que deveria ser. E que por isso os criminosos deitam e rolam. As decisões do nosso colegiado de deputados e senadores, essas decisões só permitem que o crime organizado se organize cada vez mais e inclusive, seja eleito pelo povo brasileiro e colocado como representante ou dentro do Congresso, ou dentro de assembleias, ou dentro de câmaras municipais, que está mais do que provado que o crime organizado atua com gente eleita, financiando gente eleita. E essas opiniões da senhora, elas só banalizam na realidade a punição para crimes que são cometidos de uma maneira brutal, desumana, desigual, de gente que não é gente, não é bicho, que é monstro e que deveria talvez pagar com uma prisão perpétua para sofrer bem nas cadeias brasileiras, o que é matar alguém esquartejado, tirar a vida de alguém por tirar a vida, apenas por tirar a vida. Então a senhora erra quando diz que a sociedade é uma sociedade punitiva como o Datena, porque por mim ela seria muito mais punitiva do que ela é hoje. Principalmente para quem comete esses crimes horrendos e para quem comete crimes depois de eleito pelo povo e que deixa uma sociedade absurdamente desigual, né? Principalmente porque esses políticos cada vez ficam mais ricos, ganhando salários pequenos, mas sabe-se lá como, além dos penduricalhos que tem, dos assessores que tem, não pagam gasolina, não pagam moradia, não pagam nada. Além disso, alguns cometem crimes contra o Estado. Se você pegar esse dinheiro já roubado no Brasil, você poderia pagar até R$2.000 de auxílio emergencial. Então eu acho, doutora Ilana, que a senhora que
sempre foi recebida com muito respeito no meu programa e que sempre me tratou com muito respeito nos programas que a senhora participou para divulgar os seus livros, para falar sobre crimes que aconteceram, não é? A senhora definiu mal essa sociedade brasileira com a sociedade do Datena. Primeiro que eu não sou tão importante como a senhora julga que eu sou, para que o meu nome defina um estado de sociedade como um todo, de um país tão grande, rico em gente como é o Brasil. Eu não mereço ser qualificado como um estado temporário de nação, de uma nação como a nação brasileira. Eu sou muito menor do que isso. Então eu preferia um Brasil mais punitivo, que colocasse esses caras todos que cometem esses crimes banais e terríveis, cometem crimes por cometer, matam pessoas na rua como se fossem baratas, não é? E esses outros que são responsáveis por milhões de brasileiros sem emprego e miseráveis, cometendo crimes contra a nação, roubando os cofres brasileiros, não é? Saqueando os cofres brasileiros, depois de eleitos pelo povo e para governar pelo povo, governam, na verdade, pelo bolso. A senhora está completamente errada na sua posição. Quando a senhora diz que eu banalizo o crime, a senhora nunca me falou isso nos programas que a senhora participou comigo. Pelo contrário. E nunca a tratei de forma banal no meu programa quando com a senhora estive. Pelo contrário. Eu sempre lhe pedi opiniões sobre alguns casos que eram casos pontuais. A senhora sempre foi ouvida. Eu não banalizo o crime coisa nenhuma. Quem banaliza a vida do outro, do próximo, é o bandido. Esse é que banaliza a vida do próximo. Para o bandido, a nossa vida não vale nada. Para que um canalha desse coloque um tiro na sua testa, ou que entre na sua casa, que roube tudo que você tem, violente a sua mulher, bata no seu filho, coloque fogo em criança, tudo isso a senhora já viu, doutora Ilana. Não precisava usar esses termos para vender a sua reportagem no site que a publicou. A senhora tem capacidade de publicar 6 livros que são lidos, não é, por uma faixa da população, porque infelizmente a maioria do brasileiro não tem nem comida para botar em cima da mesa, quanto mais para comprar um livro. Não é? Um livro que custa R$50 dá para comprar 1 quilo de colchão duro. É o mínimo que o cara pode fazer para levar para casa. Mas os seus livros são lidos por uma parte da população que tem dinheiro para pagar e que realmente devem gostar muito dos seus livros. Eu já recebi livros da senhora autografados, mas acho que a senhora errou completamente quando disse que essa sociedade é muito punitiva e que banaliza o crime, e que por isso é uma sociedade totalmente datena. Não. A senhora errou completamente. Por mim, esses bandidos, desde o bandido que mata na rua, o bandido que rouba no Congresso Brasileiro em Brasília, esses caras deveriam ter uma punição muito pior do que aí está. Muito pior do que aí está. Mas bem pior do que aí está. Deveriam ser punidos com muito mais rigor. Quanto à banalização do crime, nós não banalizamos o crime. Repito, quem não dá valor à vida do próximo são esses canalhas que tiram a vida do próximo, às vezes muito próximos, pais, mães, avós que são mortos pelos filhos, como uma senhora que viveu 108 anos e foi morta no Maranhão pelo sobrinho neto dela, porque ele estava roubando um dinheirinho que ela tinha guardado para comprar drogas. Matou uma senhora que viveu 108 anos no Brasil, que é um atestado de sobrevivência, no lindo estado do Maranhão. Não é? E outros tantos casos que eu poderia dizer aqui, e que mereciam punições muito maiores que aí estão. Gente em liberdade. Outro dia soltamos um dos maiores criminosos, com a lei debaixo do braço, o André do Rap. A senhora concorda que ele faz parte de uma classe de figuras que são privilegiadas por essa lei do solta todo mundo, né, e da impunidade que corre no Brasil, ou não? Eu não fico tentando analisar mente criminosa, porque a mente criminosa ela se faz presente nos próprios atos violentos e terríveis
contra a própria sociedade, contra o seu próximo. São canalhas que, na realidade, merecem ficar fora da sociedade. Tem que pagar suas penas fora da sociedade. Alguns deles têm que ser como Champinha, que mesmo depois de atingir a maioridade penal, depois do que ele fez com a Eliane e com o Felipe Café, ele está preso até hoje. Porque mesmo o nosso velho Código Brasileiro, e a meu ver que não serve para a nossa sociedade violenta de hoje, né? O nosso velho Código Brasileiro já ia soltar o Champinha quando atingiu a maioridade. O pai da Liana, que foi usada como boneca sexual durante muito tempo pelas matas aqui do Imbu, e depois foi morta de uma forma horrível por esse Champinha, que já havia matado o Felipe, seu namorado. Duas crianças estavam passeando no bosque e que cruzaram com um monstro. E até hoje ele é analisado por psiquiatras forenses como a senhora e é mantido dentro da cadeia, para que ele não fique na rua e que tenha cometido mais crimes, e quantos crimes esse cara teria cometido durante esse tempo que estaria solto, se assim fosse seguir a lei natural brasileira. De uma forma legalista, você manteve um monstro dentro da cadeia. A gente solta monstro, ladrão, a gente solta gente que rouba o dinheiro público e que por isso é responsável por grande parte da fome do país todo dia. A gente coloca na rua criminosos perigosíssimos, que já violentaram 20, 30 pessoas e mataram, e são colocados na rua e que vão fazer a mesma coisa. Então, por mim, o Brasil seria muito mais punitivo para todo tipo de canalha, desde o sujeito que mata na rua, que mata dentro de casa, cometendo atos terríveis contra mulheres, não é? Até o sujeito que rouba o dinheiro público. Deveria ter mais punição, menos liberdade e menos impunidade nesse país, do meu ponto de vista. E a gente só faz isso tendo penas pesadas, ao mesmo tempo que do outro lado você tem que corrigir esse caldo de cultura que é responsável em parte pela violência no Brasil, que é a renda que tem absurda divisão de pouca gente com dinheiro na mão. Aqui tem poucos ricos, 6 praticamente dominam quase que o PIB do Brasil inteirinho, tem 40 bilionários num país de 210 milhões de pessoas e a divisão de renda é absolutamente injusta. Isso cria um caldo de cultura violento, mas não pela maldade desses criminosos que a senhora pontualiza nos seus livros e desses outros que são bestas feras que a gente nem conhece e que vivem soltos por aí, que a gente pode cruzar com qualquer um deles a qualquer momento. E basta uma decisão de um capo de tutte capo do crime dentro da cadeia para que uma pessoa perca a vida aqui fora. Não é? Essa banalização e glamorização do crime organizado, do grande crime ou do crime de varejo, só facilita a vida de bandido e dificulta a vida de um cidadão que acorda cedo, não tem dinheiro nem para comprar comida, nem para pagar ônibus e às vezes nem para morrer com dignidade na hora da morte, é enterrado com família tendo que vender tudo que tem para marcar uma covazinha qualquer, num cemitério qualquer, para que a pessoa não seja totalmente esquecida. Isso é banalizar a vida. As atitudes de governantes brasileiros para com o povo brasileiro que banalizam a vida. Aumento de combustível, aumento de alimentos, aumento de imposto. Isso é banalizar a vida. Mas não é por causa dessa divisão de renda que praticamente 100 milhões de brasileiros, tá? Dizem que são 14 milhões de desempregados, o que já é maior do que a Bélgica, onde tem a capital da Comunidade Europeia. A Bélgica tem 11 milhões de habitantes. Nós temos 14 milhões de desempregados, para se ter uma ideia. Mas muito mais do que isso, vive no trabalho informal, procurando emprego e está me ouvindo agora. Infelizmente não está lendo os seus livros e está me ouvindo agora. A maioria dessas pessoas que morre de fome, cambaleia nos ônibus e se contamina por decisões cada vez mais esdrúxulas por parte da política brasileira, né? E perdem a vida em hospitais que não têm nem oxigênio. É para essa gente que eu falo. E esses 100 milhões de brasileiros que eu calculo vivem nessa situação de dificuldade, metade do país,
a outra metade vive mais ou menos, uma minoria, muito pouca gente vive muito bem, não é? Inclusive eu, mas eu não posso também considerar isso injusto, porque eu faço o meu trabalho e sou pago por ele. E quando me convidam a dar parte do meu salário para que se mantenham outros empregos, que eu já, graças a Deus, trabalho para manter, porque tenho um programa há 20 anos, sempre com dignidade e audiência, porque falo o que penso, como estou falando agora, sem perder respeito nenhum pela senhora. E jamais faria isso, de perder respeito pela senhora. Só não concordo com a senhora. 100 milhões de brasileiros, se fossem matar, roubar por causa de divisão de renda, nós teríamos uma quadrilha de 100 milhões de brasileiros. Gente que morre de fome, mas não perde a dignidade. Gente que vê a família morrer de fome, mas não perde a dignidade. É injusto? É. Mas também porque o Brasil não pune quem é responsável por essa divisão de renda absurdamente terrível, que são os políticos brasileiros. Ladrões, alguns deles, que não valem nada. Não sou a favor de que todo político é ruim, porque há políticos bons capazes de salvar a nação, desde que eles não se acovardem e nem acobertem o erro do cara que está sentado do lado dele. Porque não adianta nada você não roubar, você ser um bom político, contribuir com obras para o país, mas passar a mão, alisar a cabeça de algum bandido que esteja sentado do seu lado, que talvez faça parte até do crime organizado e que foi eleito pelo povo. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.